Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da verdadeira luz. Quem de nós, em uma situação de aperto, a gente nunca usou aquela frase: preciso de uma luz? Ou só todo dia que a gente faz isso, né? Ou até orou: Senhor, me dá uma luz aqui. E quando que nós usamos essa frase? Na maioria das vezes, quando nós nos pegamos perdidos, quando nós não sabemos que decisão tomar, quando não sabemos para onde ir, quando nós estamos em meio a resultados negativos de decisões erradas que nós tomamos no passado, né, Senhor? Às vezes a gente até entende que foi a gente que errou, mas de fato nós nos pegamos muitas vezes em circunstâncias em que nós não sabemos o que fazer com o nosso próprio erro. Senhor, eu errei, mas me dá uma luz. Como é que conserta? Quando nós estamos diante de situações onde as respostas não estão no nosso controle, ou até mesmo em meio a tantos pensamentos que nós não sabemos onde estamos. Quem aqui já pegou em uma situação aonde precisou parar e pedir para que o Senhor clareasse as coisas, para primeiro, antes de pedir uma direção, pedir primeiro para o Senhor uma luz para saber onde está? Irmãos, eu passei por uma situação essa semana que eu tive que ir para casa e dizer: Senhor, no meio do trabalho eu tive que ir para casa e dizer: eu vou para casa agora, porque eu não adianta eu pedir uma direção a partir daqui, eu preciso primeiro me situar onde eu estou. E, irmãos, tem uma coisa que eu aprendi maravilhosa e quero compartilhar com os irmãos, abrindo um parênteses, nem está aqui isso, mas para a gente muitas vezes se situar é pegar um papel e uma caneta. Quando as coisas der que a gente fala assim, colar o tico e teco, a gente pegar uma caneta e dizer: bom, o que me tirou o norte foi isso. Pá, Elias, quem é o meu Senhor? Ele está no controle. Tem isso para fazer, tem isso para resolver. Essa é minha prioridade, essa não é. E a gente olhando para aquilo, a gente começa novamente a se situar. Opa, estou aqui. A partir daqui, então eu posso, Senhor, a partir daqui, o que se faz? Eu sei onde eu estou. Porque se a gente não sabe aonde está, irmão, não adianta a gente ficar pedindo para o Senhor, me dá um norte, me dá para sair, para ir para a direita ou para ir para a esquerda. Amém? Então muitas vezes nós nos pegamos nesse lugar escuro, às vezes até por não saber onde está. Situações que fazem com que a gente se sinta em um ambiente sem resposta, em um ambiente sem provisão, em um ambiente sem saída. Parece que tudo que a gente olha na nossa volta é parede, não tem uma porta. E no escuro a gente não sabe onde está, no escuro a gente não sabe aonde pisar, no escuro a gente não sabe para onde ir. Irmão, quem tem filho pequeno aí sabe, com João Pedro, às vezes a gente vai botar ele para dormir, e a gente não quer acender a luz com medo de acordar ele, e vai botar, só que a gente esquece que às vezes tem brinquedos espalhados no caminho. Irmão, é um malabarismo no escuro, né? Daqui um pouco só dá aquele quase fui. Porque no escuro a gente não sabe aonde está, a gente não sabe onde pisar, a gente vai indo mais ou menos de acordo com aquilo que a gente conhece daquele local, mas a gente não sabe os perigos que estão ali. No escuro a gente não sabe para onde ir, e isso faz com que a gente clame para que haja luz. Em meio a essas situações, a gente sempre tem um clamor no nosso coração: Senhor, me dá uma luz, eu preciso de uma luz aqui. É ou não é? Irmão, quando a esposa olha para nós e diz assim: amor, tu acha que eu engordei? Irmão, nesse momento a gente precisa de todas as luzes do mundo. Nesse momento só uma luz não é suficiente. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Não tem coisa que a gente faça, mas a gente pega: meu Deus, o que eu faço? Esses dias eu falei para a Rafa: amor, tu acha que engordei? Eu falei: não, fica tranquilo, bata, olha o tamanho da minha barriga. O que tu falou? Eu falei da minha. Não interessa, eu estava falando de mim, é alguma coisa que tu quer. Meu Deus do céu, gente. Para mim voltar lá e
Jesus. Mas esse é só um exemplo que a gente brinca, mas também tem a parte da mulher, né? Quando o marido pergunta, que compra é essa aqui? Que apareceu na fatura aqui 10 vezes de 2,99. Ela precisa de muita luz naquele momento. Mas brincadeiras à parte, quando muitas vezes até a gente se perde no orçamento da casa, se perde nas contas, a gente começa a fazer aquilo que a gente brinca do sorteio dos boletos, né? A gente olha, faz a conta e soma e subtrai e bota para lá e divide daqui, e a gente tem esse clamor, é o primeiro clamor que parte do nosso coração, Senhor, dá uma luz aqui. Aos solteiros, quando nós passamos pela fase da solteirice, quando começa a aparecer aquela bênção, a gente diz, Senhor, é ela, não é ele, não é, me dá uma luz, clareia a minha mente, clareia o meu coração. E isso a gente traz desde quando éramos menores, quando íamos fazer uma prova no colégio, a gente estava lá numa equação matemática, Senhor, eu preciso de uma luz, ou até quando não éramos crentes, nós falávamos, Senhor, me dá uma luz aqui. Até situações mais complexas, de mudar de cidade, mudar de profissão, ter filhos, muitas vezes ser enredado pelo passado, ter receio do futuro, ou até sermos pegos no pecado em que nós fomos tentados, e a gente se olha naquele lugar, olha em volta e, meu Deus, como é que eu saí daqui? Como é que eu saí desse lugar? Parece que está tudo escuro, parece que esse lugar não tem uma saída, me dá uma luz. E todas essas, elas são situações que nós clamamos por luz, todas essas são situações em que nós nos sentimos no escuro. E o escuro, ele não só traz a informação da ausência de direção, como também nos traz a realidade do mal que em todo tempo ele tenta governar a nossa vida. Em todo tempo, do mal que tenta governar a nossa vida. O escuro não só nos dá a informação que nós estamos sem um norte, que nós estamos sem uma direção, mas ele também muitas vezes nos comunica que nós estamos em um ambiente ao qual nos comunica que nós estamos vivendo na ausência da luz. Quantos estão me entendendo? E tudo que de toda forma de mal, que toda forma de mal deseja que a gente caminhe é no escuro. Não é à toa que a palavra de Deus em todo tempo faz esse paralelo à vida de um homem sem Deus, com um homem que caminha nas trevas, com um homem que tem o seu entendimento obscurecido, com um homem que tem em sua mente, seus olhos e principalmente em seu coração a ausência de luz, porque de fato essa era a nossa condição sem Deus, e é a condição de alguém que habita em meio ao escuro. Essa era a nossa condição quando nós ainda não havíamos sido iluminados pelo Senhor. Nós caminhávamos no escuro, nós caminhávamos em trevas, nós até pensávamos que víamos, mas até aquilo que nós enxergávamos era mera ilusão. Por quê? Porque quem está no escuro só pode ter uma fonte de visão, que é a sua própria imaginação. Sim ou não? Irmãos, quando nós estamos no escuro, a nossa única fonte de visão é a nossa própria imaginação. Como eu dei o exemplo do quarto do João Pedro, a gente vai entrando no escuro sem ver nada na frente. E como que a gente consegue chegar até um lugar mais ou menos? É quando a gente mais ou menos vai lembrando, trazendo à memória aquilo que a gente enxergou. Mas nós não temos a visão clara das coisas, nós temos uma visão imaginária. Nós buscamos na nossa imaginação aquilo que está ali, como está, a forma que está arrumado. Porque quando nós estamos no escuro, a única fonte de visão que nós temos é a nossa própria imaginação, porque os nossos olhos não estão vendo. Quantos estão comigo aí? E é assim que nós nos pegamos muitas vezes e nos sentimos sem Deus, a partir do momento em que tivemos os nossos corações iluminados. Quando nos distanciamos do Senhor, nos sentimos como quem está no escuro. É assim ou não é? A partir do momento em que nós
tivemos o nosso coração iluminado por Jesus, iluminados pelo Senhor, iluminados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Quando nós distanciamos do Senhor, nós nos pegamos nesse lugar, nos pegamos em um lugar sem sentido, nos pegamos em um lugar sem norte, nos pegamos em um lugar sem propósito, nos pegamos muito mais vulneráveis ao pecado do que quando estávamos bem próximos do Senhor, sim ou não? Quando o filho pródigo distanciou seu coração do pai, ele tomou a direção de quem pensava que enxergava o que ninguém estava enxergando. Irmão, o filho pródigo, ele não pegou metade da sua herança e saiu em direção a uma vida que ele sabia que ia dar errado. Ele não pegou a metade, a parte da sua herança que lhe cabia e saiu: pai, eu sei que eu vou me lascar. Não! Mas ele pegou porque ele pensava que estava enxergando uma coisa que o pai e que talvez o irmão mais velho ainda não estava enxergando. Por quê? Porque o coração já havia distanciado do pai. A nossa presença, ela só é, irmãos, a nossa presença, ela só é o resultado da distância do nosso coração. Ninguém se desvia do dia para a noite. Primeiro nós desviamos o coração, depois nós desviamos fisicamente. Um casal, ele não se aparta porque distanciou fisicamente, ele aparta porque distanciou o coração. Por isso que nós falamos, irmãos, nós precisamos manter o nosso coração quente um com o outro. Nós precisamos manter o nosso coração aquecido na presença do Senhor. Porque a parte física, a nossa parte presencial, ela só é um resultado do nosso coração. Porque a ausência de Deus, a qual nos faz habitar no escuro, faz com que a gente perca a clareza da vida. A ausência de Deus em nosso coração nos coloca em um ambiente escuro que faz com que a gente perca a sensibilidade espiritual e a clareza da vida segundo a vontade de Deus. Por isso que o filho pródigo foi. Ele olhou e ele viu um mundo melhor do que na presença do pai. Quantos estão me entendendo? Quantos de nós hoje, nós olhamos para trás, olhamos para a nossa vida, por melhor que ela tenha sido, irmão? Porque conversão ao Senhor não significa que nós tínhamos uma vida totalmente depravada e desgraçada. Não, tinha muita gente que tinha uma vida maravilhosa até se converter. Tinha um casamento maravilhoso antes de se converter, filhos maravilhosos antes de se converter, uma profissão maravilhosa, próspero financeiramente até se converter, porque conversão não tem a ver com a nossa condição de vida terrena, mas tem a ver com a nossa condição de vida eterna. Quantos de nós hoje olham para trás e falam: meu Deus, como que eu fazia isso e não enxergava? Sim ou não? Por quê? Porque hoje nossos corações foram iluminados por Jesus. Nós olhamos para trás e nós pensamos: meu Deus, como que eu falava isso? Como que eu fazia tais coisas? Como que eu frequentava esse tipo de lugar? Como que eu fazia isso? Meu Deus, como que eu tinha esses sentimentos em meu coração? Sentimentos ruins, acerca de pessoas, acerca de mim mesmo. Como que eu tinha esses pensamentos altivos? Como que eu me achava melhor do que os outros, Senhor? Por quê? Porque antes nós tínhamos o nosso entendimento obscurecido e nós pensávamos que enxergávamos. Nós pensávamos que nós tínhamos clareza de vida. Nós pensávamos que nós sabíamos para onde estávamos indo. Nós pensávamos que nós sabíamos onde estava. E isso só nos levava, ainda que nós tivéssemos uma vida maravilhosa, só nos levava para um caminho de morte, porque em nós ainda não habitava a verdadeira vida. E hoje nós agradecemos, nós olhamos para a nossa vida, e independente se estamos passando situações difíceis, ou independente se estamos em um momento bom da vida com Deus, nós olhamos na nossa vida e nós olhamos para o Senhor e nós falamos: Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome.
Obrigado porque o Senhor me resgatou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor me remiu. Obrigado porque o Senhor tirou de sobre mim o jugo dos meus pecados. E hoje eu posso me achegar ao nosso Deus e Pai com toda a confiança, assim, de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Obrigado, Deus, porque o Senhor iluminou o meu coração, e hoje eu posso ver muito mais do que ver situações da vida, mas hoje eu posso ver o Senhor. Aleluia! Como Jesus disse em Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque eles verão o Senhor. Obrigado, porque hoje eu posso ver o Senhor. O que é limpo de coração? Significa que nós ainda não pecamos, mas o sangue de Jesus que iluminou os nossos corações, nos purifica. E quando a nossa fé está enraizada no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, então nós temos um coração limpo, e nós podemos ver o nosso Senhor. Mas pastor, eu nunca vi Ele, como é que é? A barba é branca? Não, é ver Ele em todas as coisas, é ver Ele em tudo, é ver Ele na parte boa da vida, é ver Ele na angústia da vida. É quando a angústia nos pega e o que a gente vê? Meu Deus, eu vejo a minha vida desgraçada. Não, eu vejo o meu Senhor, eu vejo Ele me sustentando, eu vejo Ele me dando graça, eu vejo Ele me dando força. Eu olho para a parte boa e eu olho coisas que talvez surgiram do meu trabalho, eu olho, mas não é mérito meu, e eu olho aquelas coisas boas e eu estou vendo também o Senhor ali, e eu digo glória a Deus. Por quê? Porque agora os nossos corações foram iluminados. É por isso que nós agradecemos e glorificamos, porque nós tivemos o nosso coração iluminado pela verdadeira luz, a luz que ilumina a todos os homens. Esse precisa ser o nosso clamor todas as vezes pelas quais nos pegamos em situações onde o escuro e as trevas tentarem arrancar de nós a vida e a esperança. Porque o clamor pela verdadeira luz não é um clamor circunstancial, mas é um clamor que ecoou no coração do homem a vida inteira, a história inteira. Irmãos, a história inteira, de Gênesis a Apocalipse, há um clamor no coração de todos os homens: Senhor, me dá uma luz. Senhor, eu preciso de luz. Clareia o meu entendimento, clareia a minha visão, clareia o meu coração. Muito maior do que resolver os dilemas da nossa vida, a verdadeira luz, ela veio nos entregar e iluminar, para que de uma condição de trevas nós fôssemos transportados para um reino de luz, um reino onde as trevas não prevalecem, e nunca, repita comigo, nunca prevalecerão. Um reino onde as trevas nunca prevaleceram e nunca vão prevalecer. Esse era o estado da humanidade. A escuridão da humanidade, ela não consistia, e ela não consiste na incapacidade ou na capacidade de resolver os seus problemas, mas a escuridão da humanidade consistia e consiste em uma condição de quem caminhava e de quem caminha em trevas. Vocês estão entendendo? Esse clamor do coração do homem não é um clamor de quem não está simplesmente conseguindo resolver os seus dilemas, mas esse clamor no coração do homem, no mais íntimo do seu ser, é um clamor de quem na maioria das vezes está em trevas, como de quem apalpa a sua breve passagem aqui na terra em busca de sobrevivência, mas ainda assim caminha no escuro. E o que é esse apalpar em busca de sobrevivência? Muitas vezes nós estamos apalpando a nossa conta bancária em busca de sobrevivência. Quando eu tiver isso ou aquilo, eu vou ter vida. Nós estamos apalpando o nosso cônjuge, os nossos filhos. Quando o meu filho for isso, eu vou ter vida. Quando ele tiver isso, eu vou ter vida. Quando o meu cônjuge for assim, eu vou ter vida. Quando trocar o governo A pelo governo B, então nós vamos ter vida.
Quando o mundo não sei o que, acontecer isso ou aquilo, então nós vamos ter vida. Não. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdadeira vida. Esse clamor, ele só é resolvido a partir do momento em que nós temos um verdadeiro encontro com Jesus. Até que Deus escolheu e amou a escolha de nos iluminar. Nós aqui que cremos em Cristo, nós caminhávamos em trevas. Nós tínhamos o nosso entendimento obscurecido. Nós tínhamos a nossa mente obscurecida. Nós tínhamos o nosso coração obscurecido. Nós tínhamos os nossos olhos obscurecidos. Todos nós caminhávamos segundo a sua própria sorte, sim ou não? Cada um caminhava, irmão, e você se perguntasse: irmão, você está caminhando para fazer coisas erradas? Não, todo mundo, todos nós. A resposta de todos nós talvez seria a mesma: não, eu estou caminhando para fazer o certo, porque nós estávamos caminhando segundo a nossa ideia de vida. Todos nós estávamos caminhando segundo a nossa imaginação a respeito da vida. Até que Deus escolheu iluminar os nossos corações. Até que Deus escolheu e amou a sua escolha de iluminar os nossos corações. Até que também um determinado dia, através de um homem chamado Isaías, o Senhor começa profeticamente a anunciar que os nossos corações seriam iluminados. Claro que antes de Isaías, Deus falou de diversas formas. De Gênesis a Apocalipse se trata do Messias, mas Isaías começa a profetizar acerca da luz que viria a iluminar todos os homens. Que a escuridão e as trevas que nos governavam agora seriam humilhadas, derrotadas e aniquiladas pela verdadeira luz. Assim, arrancando do nosso coração a aflição, fazendo transbordar em nós a verdadeira alegria. E Isaías profetiza, abre comigo aí Isaías, capítulo 9, no verso 1. Deixa a Bíblia aberta que a gente vai dar um passeio aí. Todos acharam? Amém? Até o dia em que em que o Senhor começa a trazer a revelação da verdadeira luz que iluminaria os nossos corações. Em Isaías 9 ele diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aí. Junto com a escuridão dos corações havia, e sempre houve, e sempre haverá um clamor: Senhor, me dá uma luz. E o Senhor disse: olha, aquele povo que caminhava em trevas, ele viu uma grande luz.
sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Agora, irmãos, a partir daqui, havia ainda um escuro no coração dos homens, mas começou a haver uma esperança. Uma profecia começou a ecoar. Vai vir uma luz. Vai vir uma luz. Vai vir uma luz. Ela vai clarear aqueles que estão na terra da sombra da morte. Ela vai clarear, ela vai trazer luz, ela vai trazer clareza àqueles que estão nas trevas. Agora, junto com esse clamor, havia uma profecia. É como se nós gritássemos hoje: eu preciso de uma luz, e alguém gritasse: ela vai vir. Como falta luz em casa e a gente está ali na expectativa, vai vir, vai vir, é agora. Junto com a escuridão dos corações, agora vinha uma profecia, uma promessa que a verdadeira luz viria. E em Mateus, no capítulo 4, no verso 16, nós podemos contemplar a verdadeira luz. Nós começamos a contemplar da verdadeira luz. Ela é agora anunciada que ela chegou. Agora ela não é mais simplesmente uma promessa. Agora ela não é mais uma profecia. Agora ela é uma realidade para aqueles corações que estavam em trevas, para aqueles corações que estavam ali clamando: eu preciso de uma luz. Em Mateus, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: e o povo que vivia nas trevas, lembra desse versículo que nós acabamos de ler em Isaías? Em Mateus se repete: e o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Agora, aquilo que Isaías profetizou é lembrado no cumprimento da profecia, para que eles identificassem de que a esperança que havia agora daquela profecia estava se cumprindo, que a promessa daquilo que eles esperaram uma vida inteira, agora estava se cumprindo. E João, no capítulo 1, ele diz, se você quiser abrir João 1:1, ele diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Lembra que nós falamos lá atrás que cada um de nós vivíamos a nossa vida de acordo com aquilo que nós pensávamos que era a vida. Nós apalpávamos a vida como quem tem esperança de que ali houvesse vida, mas ainda nas melhores das nossas intenções, ainda nas melhores das nossas imaginações, nós estávamos destinados a caminhar uma vida, um caminho de morte, porque nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No verso 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Abrindo um parênteses aqui, pegue essa palavra de hoje, irmão, leve para o seu Natal, porque é a respeito disso que se trata. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Agora, a profecia
agora ela tem um comunicador presente. Isaías profetizou aquilo que viria no futuro. João Batista profetizou aquilo que agora estava presente. Por isso que inclusive João Batista, dos nascidos de mulher, é chamado de o maior de todos. Por quê? Porque João Batista, ele contemplou não só a profecia, como o cumprimento da profecia. Ele contemplou Isaías que diz, olha, está chegando uma luz, vai vir uma luz, e João Batista foi escolhido por Deus para testificar que a profecia não era uma promessa vazia, mas que ela iria se cumprir. Por isso que João Batista foi enviado para testificar da luz, para chegar e dizer para os homens, ei, lembra que uma luz viria para iluminar o coração de vocês? Lembra que uma luz viria para tirar vocês das trevas? Lembra que uma luz viria para tirar vocês da escuridão do vale da sombra da morte? Eu quero dizer para vocês que a luz chegou, e todos olhando para ele, daqui a um pouco vem um homem a passos, e ele diz, ele é o Cordeiro de Deus, é ele quem tira o pecado do mundo. Agora aquela luz do clamor do coração dos homens, agora ele era uma realidade, assim como hoje ele é uma realidade nos nossos corações. Entenda, irmão, Jesus não é a luz que ilumina simplesmente as nossas adversidades, nossas dúvidas e incapacidades nessa terra. Ele é a nossa luz, porque sem Ele nós estávamos destinados a viver uma vida no escuro, a viver uma vida de trevas. Então Ele veio nos arrancar do império das trevas, nos transportar para o reino do Seu Filho amado. Ele veio clarear o nosso coração, Ele veio clarear nosso entendimento, Ele veio clarear a nossa vida, Ele veio nos dar a revelação do que verdadeiramente é a vida, porque Ele é. Nele estava a vida e Ele era a luz dos homens. O que Ele era a luz dos homens? Só nele há a condição de nós enxergarmos a verdadeira vida, somente por Ele, por meio dEle e através dEle. Não existe vida sem Jesus. Fulano é uma bênção, só falta Jesus, então falta tudo, porque Ele pode ter tudo, irmão, e o inferno vai ser um lugar tão grande que cabe tudo que Ele tem. Ele tem tudo, Ele só falta Jesus, então falta tudo, Ele não tem nada, porque Ele era a vida, nele estava a vida, Ele era a luz dos homens. Quantos estão comigo aí? Até que essa luz ela resplandece, ela traz esperança, ela traz alegria, ela pega o condenado e ela diz assim, a vida para você. Ela pega alguém que está prestes a ser apedrejado pelos seus delitos e ele diz, vem, não tem condenação mais para ti. Ele pega um acamado com anos esperando que uma onda se movesse e ele diz, toma o teu leito e anda. Ele pega um amigo que havia 3 dias já morto e ele diz, pode ressuscitar. Ele traz uma nova realidade para a vida, ele tira do coração dos homens a escuridão que a desesperança traz, que a tristeza traz, que a angústia traz, que a amargura traz. Ele arranca isso do coração dos homens. Por isso que os homens começaram a olhar para ele e disseram, nele de verdade está a vida, nele. Até que ele mesmo se revela, até que Jesus vem e diz, falando, João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse, olha, eu sou a luz do mundo. Agora ele diz, agora é da própria boca dele, porque Jesus agora não era mais uma profecia, Jesus agora não era mais um anúncio, Jesus era uma realidade. A luz dos homens brilhou, a luz dos homens ela resplandeceu, e eles olharam para ele, agora há esperança para nós, agora há esperança para o perdido, agora há esperança para mim, agora até para mim que tentei tirar minha própria vida, há esperança. Agora a esperança para mim que achei que eu nunca ia sair dessa situação, agora a esperança. Agora a esperança para mim que eu achei que ia ser condenado a minha vida toda, achei que ia viver uma vida miserável, agora a esperança para mim, porque brilhou a verdadeira luz, ela resplandeceu.
Agora Jesus vem e diz: olha, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue nunca andará em trevas, mas quem me segue terá a luz da vida. E agora, esse Jesus, ele também diz em João 9,5, ele diz: mas eu também quero dizer uma coisa para vocês, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Abre comigo aí João 9,5, irmão. Não é nada diferente do que eu falei, mas eu quero que você leia. João 9,5, ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Agora Jesus afirma que Ele é e quem Ele é. E Ele diz: olha, enquanto eu estiver aqui com vocês, não EAD, mas presencial, eu sou a luz do mundo. Passem a ver a vida através de mim. Porque quando vocês olharem para mim, eu sou a luz, sou eu que ilumino os olhos de vocês. Por isso que nós olhamos algumas situações, nós dizemos: como que eu olhava isso dessa forma? A coisa não mudou, mas o nosso coração foi iluminado. Como que eu via isso desse jeito? Como que eu pensava dessa forma? E talvez aquilo lá não tenha mudado, mas eu passei a olhar, a enxergar aquilo lá de uma forma diferente. Porque Ele estava ali. Ele estava presente ao ponto de Pedro dizer: Senhor, para onde que nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro, que era tão convicto, Pedro, que era um cara que sempre tinha uma saída, Pedro, que era um cara que sempre tinha um palpite, Pedro, que era um cara que sempre tinha uma porta, ele sempre dava um jeito para todas as coisas, mas quando ele olhou para o Senhor, quando a luz de Deus tomou o coração, ele disse: para onde eu irei? Se só Tu tem as palavras de vida, se somente através de Ti eu consigo viver a vida, se somente através de Ti eu consigo acessar realidades eternas, para onde nós iremos, Senhor? Não tem outro lugar, não tem outro caminho, não tem outra pessoa, não existe, porque tudo está no Senhor. Enquanto Jesus estava no mundo, Ele disse: enquanto eu estou aqui, eu sou a luz. Mas interessante é que João, lá atrás, antes de nós partir para o próximo passo, que é quando Jesus disse: agora vocês são a luz do mundo. Por que João disse que ele não era a luz? Porque Jesus ainda precisava iluminar os nossos corações na realidade da crucificação e da ressurreição. Então Jesus olhou João Batista, e João Batista ainda não era a luz, porque ele ainda não tinha a revelação total, a contemplação total. Ainda faltava a crucificação, ainda faltava a ressurreição, que é a nossa esperança na eternidade. Até que então, agora sim, Jesus, ele é ascendido ao Pai, Jesus, ele ascende ao Pai, Jesus vai para o Pai, e aquele que era a luz do mundo, agora ele diz, Mateus capítulo 5, no verso 14, vocês lembram que Jesus disse que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior? Porque João Batista havia contemplado a profecia da vinda do Cordeiro, e tinha contemplado a vinda do Cordeiro. Mas a palavra de Deus continua e diz que aquele que nasce no reino já é maior do que João Batista. Lembram disso? Por quê? Porque aqueles que nascem no reino já contemplaram a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso, João Batista, ele não era a luz, porque essa luz agora seria estendida através dos filhos de Deus. Agora, ele dizer, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora Jesus diz para nós, vocês são, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Depois, fica com a Bíblia aberta aí. Depois de nos posicionar a respeito da luz, Jesus nos comissiona no propósito pelo qual Ele nos fez a sua extensão. Ele diz: olha, eu vim iluminar os corações que estavam em trevas. Eu vim trazer a luz. Eu vim resgatar aqueles que estavam caminhando obscurecidos por esse mundo, obscurecidos pelo príncipe deste século, obscurecido pela ilusão das coisas desse mundo. Eu vim iluminar. Eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Olhem para mim. Através de mim vocês vão ser iluminados. Mas agora que Jesus vai para o Pai, Ele deixa para nós uma comissão. Ele diz: agora vocês são a luz do mundo. Vocês, filhos de Deus, agora vocês são aquilo que eu era enquanto estava presente. Agora vocês são essa luz. E ninguém vai poder esconder vocês. Porque não se esconde uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Não tem objetivo, não existe propósito em Deus fazer de nós uma luz e nos esconder. Não tem propósito. É por isso que nós sempre falamos, Provérbios 18, que o isolamento, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Porque Deus não nos fez para caminharmos isolados. Deus nos fez para a sua revelação. Nem para a nossa, mas para a sua revelação. Por isso Ele faz de nós a luz do mundo. Luz a gente coloca em lugar para iluminar. Imagina nós aqui gastarmos em lâmpadas e colocarmos elas debaixo das cadeiras. Não tem propósito. Quantos estão me entendendo? Mas Jesus vem e diz: olha, agora aquilo que eu fui, entenda isso, irmão, luz do mundo não é um título, não é uma coisa legal, mas é uma responsabilidade que Cristo derramou sobre nós. Ele não iluminou os nossos corações para que legal, nós fôssemos os ursinhos carinhosos do coração iluminado. Lembra com a barriguinha? Não! Mas antes Ele disse: olha, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Mas agora vocês são. Agora eu chamo vocês para ser a extensão daquilo que eu fui, enquanto eu estive com vocês. E Jesus, Ele não para aí, no verso 16, Ele revela o propósito pelo qual Ele faz de nós a luz desse mundo. Ele diz assim: assim agora então, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. Repitam comigo: para que vejam as suas obras. As nossas obras é para ser escondidas, para que vejam as suas obras. Mas o propósito final: e vendo as obras de vocês, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora Jesus diz: olha, vocês agora são a extensão daquilo que eu fui enquanto eu estive entre vocês. Vocês são a extensão do Cristo. Vocês não foram chamados agora para caminharem escondidos. Por quê? Porque vocês são a luz. A luz, ela tem como propósito iluminar e não esconder. Agora que vocês foram iluminados e vocês entenderam o propósito de vocês, agora as pessoas vão ver as obras de vocês e elas vão glorificar o Pai de vocês. Foi para isso que vocês foram chamados. A luz de Jesus que iluminou os nossos corações, a luz dos homens, agora alcançou os nossos corações, à medida que nos comissionou, para que agora aquilo que Jesus foi, enquanto na terra, a gente seja em nosso tempo. E aí a gente pergunta: pastor, então é sair fazendo obras? Não, não é isso. É nós caminharmos nas boas obras que de antemão o Senhor preparou para que andássemos nelas. Sabe o que isso quer dizer? É nós caminharmos a nossa vida como quem é luz, para que as pessoas vejam
como você trata sua esposa, como você trata seu marido, como você trata seus filhos, e passar na frente da sua casa e dizer: cara, isso é coisa de Deus, isso não é humano. Para que as pessoas vejam você no seu trabalho, seja ele qual for, seja de pastor, seja de gari, seja de vendedor, seja o que for, e dizer: isso é coisa de Deus, isso foi o Senhor quem fez. Irmãos, eu sempre digo, sabe o que foi que me despertou a de fato ver que a minha vida estava toda errada? Foi um dia que eu não era crente, tinha uma namorada na época, como todas as pessoas que caminham fora da presença de Deus, e eu estava na casa deles, e eles esperavam o pai deles para jantar, e ninguém jantava antes do pai sentar na mesa, e era um respeito, a hora que ele chegava, ele sentava, e eles nem eram crentes, mas eu olhei aquilo e eu lembro: cara, eu nunca tive isso na minha vida, isso é família, coisa linda isso, cara. E no outro dia, isso foi no sábado de noite, no outro dia a gente foi na igreja, e eu me converti, mas eu olhei aquilo e falei: cara, que coisa mais linda. Naquele dia, eu me abri os olhos assim, e eu consegui ver aquilo. Depois eu fui entender que aquilo de fato era Deus, ainda que eles ainda não eram crentes, mas aquilo depois me fez glorificar o Senhor. A questão é nós como luz do mundo, será que as pessoas de fato olham para nós hoje e conseguem glorificar o Pai? Será que as pessoas olham para a nossa vida hoje e conseguem glorificar o Senhor? Conseguem enxergar o Senhor a partir da nossa vida? Porque foi para isso que nós fomos chamados. Ou seja, toda a iluminação e consequente capacitação nos dada pela luz tem um único propósito: a glória de Deus. E agora Deus também ilumina o nosso coração e a nossa visão a respeito de uma vida que testifique da verdadeira luz. Porque nós não fomos chamados para ser qualquer tipo de luz, mas nós fomos chamados para ser a extensão da verdadeira luz que ilumina o coração dos homens. Aleluia! Vocês estão aí? Vocês me aguentam aí mais uns 15 minutos? Amém? Ninguém diz não nessa hora, né? Tudo que é verdadeiro carrega características peculiares. É isso que difere aquilo que é original daquilo que é falso. Sim ou não? Quando nós pegamos algo que é original, nós pegamos aquilo que é falso, nós comparamos um do lado do outro, vão ter características que vão testificar que isso aqui é original. Por isso nós precisamos entender que quando Deus nos chama para testificar da luz, para testemunhar da verdadeira luz, Deus não está nos chamando para nós testificarmos de uma ideia de Deus. Deus não está nos chamando para a gente testificar daquilo que a gente pensa que é certo. Quando a gente conversa com alguém que diz, né? Eu acho que Deus isso. Eu acho que Deus não ia julgar se a pessoa fizer só isso. Irmãos, a gente não tem uma ideia de Deus. Só tem uma ideia de Deus que ainda está no escuro. Porque o nosso coração já foi iluminado pelo verdadeiro Deus. Esse Deus tem características que só Ele tem. Esse Deus tem características que é só dele. E essas características, elas precisam tomar os nossos corações. As nossas vidas, elas precisam revelar características de quem de fato caminha na luz. 1 João, no capítulo 1, abre comigo aí. Diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém nós andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Vou repetir: se porém andamos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado,
nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra, ela não está em nós. Até aí. A verdadeira luz, ela tem características que são peculiares dela. Então não é eu estou com Deus, eu estou caminhando com Deus, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Não! Isso é ter uma ideia de Deus, isso é ficar tateando o que deve ser Deus, como Deus deve achar, como Deus deve mover, como Deus deve enxergar. Isso é uma ideia de Deus, e isso é para quem está no escuro. Mas a verdadeira luz, ela já se revelou para nós, é Cristo, é Jesus. Ela não é uma ideia, ela é uma realidade. E João nos dá características de quem está caminhando na luz. Existem 4 características aqui claras de quem caminha na luz. A primeira, nós não andamos mais nas trevas. Nós não andamos, irmão. Se nós estamos voltando ao nosso modelo passado de vida, então nós não estamos caminhando na verdadeira luz. Se nós, pastor, mas eu dei uma desviadinha só, eu fiquei um tempo, eu rolei, amém, mas agora sempre voltando a um estilo de vida, de como acha, de como pensa, de como vê, e isso é característica de quem não caminha na luz. Por quê? Porque existe uma característica peculiar daqueles que estão caminhando na verdadeira luz: eles não caminham mais nas trevas, porque seus corações já foram iluminados. Aleluia! O segundo ponto: se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Se nós andamos na luz, nós vivemos a vida da igreja. Se nós andamos na luz, eu tenho Deus, eu busco Deus na minha casa, eu não quero mais igreja. Não! Nós temos comunhão uns com os outros. Se nós estamos na luz, se nós estamos na verdadeira luz, nós temos comunhão uns com os outros. E assim, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A comunhão é uma característica de quem caminha na luz, não é uma exigência do pastor, entenda isso. Por que o pastor prega? Gente, permaneçam, busquem estar junto. Pastor, mas é que aqui eu não gosto, não me dou com o irmão. Ache outro ministério, procure outros irmãos, mas caminhe em comunhão, não porque fulano A ou B está exigindo, mas porque essa é uma característica de quem caminha na luz. Existem pessoas que se fecharam nas suas feridas e dizem: eu sou ferido com a igreja, não, a igreja é isso, eu não congrego mais porque a igreja é aquilo. Irmão, são características de quem não caminha mais na luz, porque se nós caminhamos na luz, nós temos plena comunhão uns com os outros. Aleluia! A terceira característica que João diz é que nós temos consciência de que nós temos pecado. A Bíblia diz: se nós falamos que nós não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos. Se nós andamos na luz, nós somos conscientes de que somos pecadores, de que nós carecemos da glória de Deus. Aonde nós perdemos a consciência do nosso pecado, significa que nós não andamos mais na luz, como Ele está na luz. Porque o Senhor que ilumina os nossos corações é o mesmo Senhor que revela as nossas falhas. É o mesmo Senhor que ilumina os nossos pecados. É o mesmo Senhor que perdoa os nossos pecados. Ele não ilumina para nos envergonhar, Ele nos ilumina para nos perdoar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que uma coisa, ela é resultado, ela é fruto da outra, de nós não andarmos mais nas trevas, de nós termos comunhão uns com os outros, de nós termos consciência dos nossos pecados.
A quarta condição de quem caminha na luz é: nós confessamos os nossos pecados. João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A quarta característica de que nós ainda estamos caminhando na luz é se em nosso coração ainda há o desejo pela confissão. Só confessa quem tem o desejo de se lavar, irmão. Só tem o desejo de se lavar quem consegue se enxergar na sujeira. Se eu não tenho mais o desejo de me lavar, é porque eu não enxergo mais a minha sujeira. Irmão, você só chega em casa e lava uma roupa porque você enxerga nela a sujeira, ou no mínimo o cheiro. Sim ou não? Agora, você já viu um cara caminhando na rua aí, 20 dias, 30 dias com a mesma roupa? Eu acho que a sujeira incomoda, porque ele já perdeu a sensibilidade que está sujo. Quem perde a sensibilidade que está sujo, perde o desejo de se lavar. Se nós estamos na luz, nós não andamos mais nas trevas. Se nós estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Se nós estamos na luz, nós temos consciência de que temos pecado. Se nós andamos na luz, nós confessamos os nossos pecados. Essa é a testificação de que mesmo em um mundo dominado pelas trevas, nós somos governados pela luz. Até o dia em que as trevas serão eternamente uma realidade ausente da nossa vida, porque já não mais nós teremos contato com ela, não mais seremos tentados pela escuridão, porque nós viveremos eternamente na luz, até que o dia que vai acontecer um clarão final, que vai abrir esse céu, que a luz dos homens vai abrir esse céu, que a escuridão não vai ser mais uma realidade para nós, que a noite não vai mais existir, que a dor não vai mais existir, que tudo aquilo que habita nesse esconderijo que tenta nos prender, nessa escuridão que tenta nos prender, não vai mais existir. Abra comigo aí em Apocalipse capítulo 21, diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, e o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Pula para o 22. Não vi templo algum na cidade, versículo 22, não vi templo algum na cidade, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade, ela não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória.
suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é envergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! A luz se revelou para nós, a luz iluminou os nossos corações, a luz nos fez a extensão da sua própria luz. Ela nos comissionou a sermos luz para o mundo, ela nos comissionou a sermos luz para os homens, ela nos comissionou a sermos a lente de Deus, pela qual os homens o conseguem enxergar. A luz, ela nos disse: ei, agora se vocês estão na luz, vocês estão caminhando dessa forma. E a luz também disse: vai chegar um momento em que a escuridão não vai ser mais uma preocupação para vocês. Vai chegar um dia em que vocês não mais terão que brigar contra as trevas. Vai chegar um dia em que tudo pelo qual vocês estão lutando contra hoje não vai ser mais uma realidade. Vocês estão lutando contra a morte, ela não vai ser mais uma realidade. Vocês estão lutando contra a enfermidade, ela não vai ser mais uma realidade. Vocês estão lutando contra os pecados de vocês, eles não vão ser mais uma realidade. Nesse lugar não vai ter noite, nesse lugar não vai precisar mais do sol, porque a glória de Deus e o Cordeiro vão iluminar vocês. Eles vão ser, o Cordeiro de Deus vai ser a candeia de vocês. A luz dos homens vai habitar conosco, nós habitaremos com Ele eternamente. Não precisaremos mais ficar lutando entre o escuro e a luz, entre a escuridão e a luz, entre as trevas e a luz, porque a luz vai resplandecer eternamente. Aleluia! Se coloque de pé.